O atacante Alexandre Pato volta à tona no Remo após declarações do técnico do clube, o Rodrigo Santana, afirmando que procurou o jogador para essa Série C do Brasileirão. O salário do atleta lá no São Paulo, que assim, era alto, óbvio que sim, mas não tão extraordinário, estratosférico, como nas suas épocas de futebol europeu ou dos Estados Unidos. Qual é essa quantia? Será que pode ser um reforço interessante? Olhando a realidade de Série B, e por que eu penso que o Remo deveria buscar alguns jogadores, e não todo o elenco, mas um atleta em específico, para ser esse carro-chefe, um nome de peso, que possa sim ser visto uma marca internacional, a venda de camisas, o aumento de sócio-torcedor, mas que também contribua dentro de campo, algo que o Pato não conseguiu fazer nos seus últimos clubes. Quero falar também sobre uma outra opção interessante na Série B do Campeonato Brasileiro, um centroavante, camisa 9 experiente. No meu entendimento, poderia ser sim uma baita solução para o Remo, que precisa sim se preocupar com essa posição, olhando já 2025. Só de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. E, inclusive, chegando nesta marca, iremos sortear uma camisa do seu clube do coração. O ganhador do sorteio pode escolher qualquer camisa do futebol brasileiro, então não perca essa chance. Se inscreva e ajude a gente a chegar nessa meta de 70 mil. Da mesma forma, faça a sua aposta com a Esportiva VIP. A partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o centroavante Alexandre Pato. Você lembra dele? Jogador de 35 anos de idade, ex-seleção brasileira, também jogou pelo Milan, Internacional, São Paulo, Corinthians, Chelsea, Orlando City, Villarreal e o futebol chinês em 2017 e 2018. Ele está livre no mercado após não renovar o seu contrato com o São Paulo ao final da temporada passada, e nesse ano foi especulado em dois clubes, tanto no Goiás quanto também no Santos. Teve uma notícia da Portuguesa, mas essa história acabou não avançando. O Goiás também não fez nenhum tipo de proposta oficial, pelo que eu apurei. Apenas o Santos teve algumas conversas ali no Campeonato Paulista e para o começo da Série B. Segundo declarações do Rodrigo Santana, aí colocando mais um clube nessa história, o jogador teve sim uma conversa com o técnico para vestir as cores do Remo nesta Série Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao canal do YouTube, o É Nóis Queiroz, um abraço aí para ele, ele revelou que recebeu, o Rodrigo revelou que recebeu várias respostas negativas ao tentar a contratação de alguns atletas, como por exemplo o próprio Alexandre Pato. Abre aspas. Muitos jogadores nos deram não. Pedi para vir ajudar e falaram não. Eu perdoo todo mundo, mas não esqueço. A gente tentou, é muito difícil, mas o que custa? O próprio Pato, mas nasceu o filho dele, esse aí, se mudar de intenção, a gente pode perdoar ele, Foi o que comentou aí também o Rodrigo Santana, afirmando que, óbvio, tem a chateação, você acaba mapeando alguns jogadores, um que você pensa, pô, esse cara aqui me encaixa, a característica de jogo que me agrada, e acaba ouvindo não. Do Alexandre Pato, segundo o Rodrigo Santana, poderia inclusive ter um perdão, desta recusa inicial do atleta. Segundo, eu tenho duas informações aqui. Uma do portal Goal, que segundo o portal, o último contrato do Pato lá no São Paulo, o máximo que ele conseguiria embolsar seria R$200 mil mensais. E segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o salário dele no São Paulo seria fixo, mais ou menos de 120 mil, e também com essas variáveis que poderia chegar até 200 mil. É óbvio que é um salário alto, Para mim é um salário muito alto, para você é bem provável também, mas hoje no meio do futebol, 200 mil para a Série B do Campeonato Brasileiro é um valor padrão para jogadores acima da média, Não jogador para composição do elenco. Esses tem muitos ainda que recebem 30, 40, 50 mil reais. Ok, mas aquele jogador para despontar, para ser um referencial técnico, não surpreende, até mesmo na Série C, 100 mil, 150 mil, não é mais nenhum absurdo. Então, você pode até se questionar, mas o Pato ele reduziu esse salário por conta de jogar no São Paulo. Pode ser uma possibilidade, Ele queria muito voltar para São Paulo, que não vivia a sua melhor condição financeira e poderia ter aceitado um salário menor. Isso pode sim, de fato, ter acontecido também. Se aparecer uma proposta, por exemplo, da Ásia, eu não acredito que o Pato sairia do Brasil, já com a vida feita, tendo seu filho, casado com a filha do Silvio Santos, para ganhar 100 mil por mês, lá, por exemplo, na Tailândia. Eu acho que ele não faria isso, Pode ser um cenário também para a Série B, o cara vai jogar a Série B por 100 mil reais.
É aquela coisa, eu acho que o dinheiro ele não deve ser o motivador principal do Alexandre Pato mais, tá? Sendo bem honesto para vocês. 100 mil, 50, 500 mil reais a mais para o Pato hoje não deve fazer diferença alguma na sua conta bancária, bem provável. Mas tem que entender se o cara tá de fato afim ainda de jogar o futebol, né? Esse tem que ser o objetivo, porque, volto a dizer, a questão financeira para o Pato, ele já resolveu há pelo menos 15 anos, né? Não tem a menor dúvida de que a sua ida, por exemplo, para o Milan já era um cara multimilionário. Então, tem que entender essa questão. O Pato ainda não se aposentou, está bem fisicamente, né? Você olhando a fisionomia do atleta, eu vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação dele lá no São Paulo. Ele só fez 10 jogos no ano passado, segundo o SofaScore, uma nota média do Campeonato Brasileiro de 6,81. Em 10 jogos que ele realizou, ele marcou apenas 2 gols. Eu acho interessante o Alexandre Pato. Eu faria essa contratação, por exemplo, dentro dos padrões financeiros do Remo para o ano que vem. Não adianta fazer loucura, mas eu penso que é importante o Remo nesse retorno à Série B ter um jogador de destaque no seu elenco e sendo aquela referência técnica. Não só na parte técnica, mas na questão do marketing também. De ser um cara, por exemplo, para venda de camisas, para chamar patrocinadores, até mesmo para dar um holofote. Eu não sou favorável, isso eu falo em todos os vídeos que eu gravo aqui no canal. Seja para o Remo, para o Paysandu, para o Vitória, para o Goiás, para o Santa Cruz, para o Sport, não importa. Eu não gosto de jogadores e um grupo de elenco feito somente com medalhões. Você pode ver, quando isso acontece, geralmente o clube termina a temporada caindo do cavalo. Mas uma peça que ainda tem essa vontade, é um nome conhecido ou que já tem uma identificação com o clube e que se encaixe dentro dos padrões financeiros, eu enxergo assim como os olhos. O Alexandre Pato, se tiver ainda essa vontade, eu penso que seria um nome sim plausível. Só que ele vem jogando pouco, né? No ano de 23, apenas 10 jogos. 2022, só 27 jogos nos Estados Unidos. 2021, 5 atuações. Ele teve uma grave contusão naquele ano. 2020 no São Paulo também, apenas 13 jogos. Então, basicamente, de 2019 para cá, ele não conseguiu jogar mais do que 30 vezes em uma única temporada. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa também sobre esse assunto e essas declarações aí do Rodrigo Santana. Para você fazer a sua aposta com a Esportiva VIP, lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Vou deixar o link no comentário fixado, como por exemplo as partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, as definições de quais serão os adversários do Remo no ano que vem na segunda divisão. Por exemplo, o jogo entre Paysandu e Coritiba. Vitória do Coxa fora pagando 3,10 a cada real apostado, um empate a 3,05. Vitória do Sport contra o Guarani pagando 1,55. Vitória da Ponte Preta contra o Brusque 2,08. E o empate entre Novo Horizontino e Avaí 3,25. Essas e todas as outras cotações na sequência não só da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também as partidas da Série A, o retorno do futebol internacional, você encontra com a Esportiva VIP. Faça o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Lembrando que lá você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$600. Para completar o nosso vídeo de hoje, eu já falei que é importante um clube de futebol ele ter, né, um personagem, um cara famoso dentro do seu elenco. Isso para mim faz parte daquele enredo, daquela história que a gente como torcedor acaba criando, né, do futebol. Eu penso que você ter jogadores referenciais e que conheçam o campeonato que você está jogando também é primordial. E para mim o Remo precisa sim buscar alguns jogadores que sejam especialistas em Série B do Campeonato Brasileiro, aqueles caras que estão jogando a competição, todo ano marca gols e você sabe o que vai acontecer no ano seguinte. Um típico cenário desse é do Anselmo Ramon, jogador que na minha opinião seria um excelente reforço para o Remo no ano que vem. É claro, já é um jogador mais velho, 36 anos de idade, só que nesse ano ele marcou 23 gols até aqui em 57 jogos, sendo 10 gols na Série B do Campeonato Brasileiro e uma assistência em 32 aparições. Vem sendo um titular absoluto, passou um momento de seca, ele ficou aí mais de 10 jogos sem marcar gols, até desencantar contra o Paysandu e vem jogando bem nessas últimas rodadas. Foi procurado inclusive pelo Fortaleza nesse ano, mas não teve acerto, ele renovou o contrato com o CRB, esse seu novo vínculo vai até dezembro de 2026. Só que se o CRB for rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, eu não acredito que o Anselmo Ramon continue em Maceió para 2025 e com toda certeza seria um baita nome na segunda divisão. Ele que por onde passou na Série B ele deu muito certo. Eu lembro lá em 2018 ele chegou já no finalzinho da Série B e marcou 2 gols.
em 7 jogos pelo Guarani. 2017, 7 gols em 32 partidas pelo Vitória. 2021 foi campeão pela Chapecoense, mais 12 gols. E está desde 2022 no CRB, sempre sendo um goleador na segunda divisão. Primeiro ano dele pelo CRB na Série B, 9 gols e 6 assistências. No ano de 2023, ele marcou na segunda divisão mais 9 gols. E nesta temporada já soma 10, apesar da campanha ruim do CRB. Então, assim, um cara que tem experiência, faz muito bem o pivô, sabe se posicionar dentro da grande área. No meu entendimento, o Remo precisa de ter alguns jogadores no seu plantel, que todo ano que passa você pode ver que tem jogador que sempre está jogando a Série B e sempre se destaca. O Caio Dantas é um deles, o Léo Gamalho é outro, o próprio Anselmo Ramon. Quem mais que a gente pode puxar aqui na memória agora? Talvez no comando ofensivo. Acho que vindo aqui na memória é esses. O Rodrigo Andrade, né? Ele inclusive foi procurado pelo Remo nesta temporada. Sempre que joga a Série B é um jogador de muito destaque. O zagueiro Luciano Castran. Enfim, apenas mencionando alguns nomes. Para mim o Anselmo Ramon poderia sim ser esse cara de destaque. Um cara que sabe fazer gols para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse atleta e como você planejaria o ano de 2025 para o Remo também, tendo uma competição importante. Para mim, o Remo precisa fazer o elenco já para a Série B do começo da temporada, sem essa história de esperar, de fazer um elenco mais modesto do Campeonato Paraense, até porque você pode utilizar esse período para a melhoria, para o entrosamento também do seu plantel. Beleza? Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!